Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler no verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu gosto muito desse texto. Paulo tinha tido uma experiência em Atenas, uma discussão com filósofos, e ele não foi muito bem sucedido ali. Logo que citou a palavra ressurreição, os filósofos o desprezaram. Mas como o Evangelho sempre é o Evangelho, e ele tem o poder para transformar pessoas, nasceu uma igreja ali em Atenas. A mensagem não ficou sem fruto. Contudo, ele foi resistido pelos filósofos. Logo depois, os historiadores contam que ele foi para Corinto, e assim que chega em Corinto, ele começa essa mensagem, falando que a pregação do Evangelho é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para a salvação daqueles que creem. No capítulo 2, ele vai falar que quando eu fui até vós, coríntios, portanto gregos, eu não fui mediante palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas em Deus. O que nós vemos depois, no capítulo 4, verso 20, ele vai dizer: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E ele procura desmistificar essa força sobre a qual os gregos se fundamentavam, e os judeus também. Os gregos adoravam a razão, portanto o conhecimento. E há muitos gregos que ainda procuram o Evangelho, mas estão tão obtusos e fechados dentro das suas caixas helênicas, dentro das suas formatações, que não conseguem transcender para crer. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque para crer você tem que se arrepender, e arrepender não é uma palavra religiosa, é uma palavra antiga dos gregos, que significa além da razão ou além da mente, algo acima da razão natural e da mente natural. Meta-nous, metanoia. Meta, além de, acima de, sobre. Noia ou nous, a mente, acima, além da razão, além da mente. Para você acreditar, você tem que sair da superfície, tem que ser um pouco mais profundo, porque há muitas pessoas que se acham profundo. E quando eu coloco profundo com um hífen, eu estou dizendo que tem gente que é profundo. Ele vai para o fundo. E que no fundo, na verdade, é raso. Tem gente que no fundo é raso.
E o que acontece com esses gregos é que eles eram cheios de filosofias. Eu encontro pessoas todos os dias assim. Eu encontro pregadores assim, que procuram colocar pano novo em vestido velho e tentar assim cobrir aquela rotura, que procuram colocar vinho novo em odre velhos e assim se perde o vinho, tentando repaginar a velha mensagem com discursos profundos. Na verdade, o evangelho, ele não cabe na cabeça das pessoas, porque a cabeça das pessoas não tem a renovação suficiente para poder absorver essa mensagem. Você só poderá assim adquirir no momento em que você transforma a sua mente pelo poder da palavra de Deus. E isso exige de você uma transcendência que Nicodemos, pela sua escola helênica, não tinha. Portanto, ele tenta colocar dentro da cabeça dele, dos raciocínios formatados e quadrados, a ideia de nascer de novo. Poderia eu voltar ao ventre da minha mãe e ela me conceber outra vez? Veja como ele pensa aritmeticamente, veja como ele pensa racionalmente, matematicamente. A ideia dele é um pensamento totalmente quadrado, dentro de um formato, dentro de uma caixa. Há muitos crentes que pensam como crentes, como cristãos, mas pensam como pagãos, dentro de caixas, dentro de formatos. Há muita gente vendendo farinha de puba, farinhazinha, chamando isso de evangelho. Nós, portanto, pregamos o trigo da palavra, a mensagem do evangelho, poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Nós precisamos realmente entender o raciocínio e a mente de Deus. Deus não conta com muitos ou com os sábios desse mundo. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e as coisas que não são para reduzir a nada as que são, e as coisas fracas para envergonhar as fortes, as coisas humildes e desprezíveis. Deus trabalha com os improváveis. Deus usa pessoas improváveis. É possível que Deus vai usar o Donald Trump. Gideão diminuiu o número dos combatentes de cerca de 10 mil para 300 pessoas. Imagina que aqueles 300 estavam deslocados. Eles ficaram malucos para ir numa frente de guerra daquele tanto. 120 mil homens, 300 vão para a guerra. Com que armas? Eles vão com cântaros, com tochas, eles vão com trombetas. Eles não têm armas de guerra, eles têm instrumentos de adoração. É o tipo de Moisés que vai até Faraó para deixar o povo ir, mas ele não leva consigo uma Uzi israelense ou um tanque de guerra Abraham, ou ele não leva consigo um grande arsenal militar e uma bomba H, não, ele leva consigo uma vara. Deus escolheu focar a sua atenção em um pequeno núcleo de 12 pessoas, 12 sujeitos desajustados e de classe baixa, e os chamou para discipular as nações. Foram adolescentes. Quando os gregos encontram Jesus em determinado ponto da trajetória de Jesus, Jesus os evita. Jesus disse: é chegada a minha hora. Ou seja, quando ele fala de hora, ele fala de tempo, e quando ele fala de tempo, ele está dizendo: eu não tenho tempo a perder com essas pessoas cabeçudas. Elas não estão prontas para absorver a minha mensagem. Eu preciso treinar pessoas que são aprendizes, pessoas que estão prontas para absorver a mensagem, que estão prontas para transformar o mundo, porque decidiram nada saber, senão Cristo crucificado. Em vez de comandar impérios, Jesus não veio numa nuvem com um raio na mão. Em vez de vir como um militar, libertador, nacionalista, como esperavam os judeus, ele vem como um cordeiro manso e humilde. E convoca 12 discípulos para mudar as coisas. E nós estamos aqui pelo resultado daquilo que 12 começaram. E os 12 se transformaram em 2.000. Não, em 2 milhões. Não, em 2 bilhões. Não, você não viu, está vindo chuva forte aí. Em 5 bilhões. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. É assim, Deus usa pessoas pequenas, coisas pequenas, inofensivas,
para transformar o mundo. É o que ele diz, uma pequena semente de mostarda, a menor das sementes que se transforma numa árvore, e sob ela vem se aninhar os pássaros. Nas mãos dele, poucos pães e peixes alimentam multidões. Deus não precisa de muita gente, e Deus não precisa de muitos pães. Deus ama mostrar força por intermédio de pessoas consideradas fracas. Deus ama fazer isso. Loucos, ou pessoas que não são, humildes e desprezadas. Ele ama mostrar sua sabedoria por aqueles que são vistos como improváveis. A fraqueza de Deus é mais forte que toda a força humana, e a sua loucura é mais sábia do que todos os sábios do mundo. Por isso Paulo diz, me regozijo nas fraquezas. Paulo estava celebrando a sua fraqueza. Jesus disse, bem-aventurados pobres de espírito, por quê? O pobre não é o pobre no sentido de não ter, de não obter. Na verdade, o princípio de pobreza na Bíblia não é alguém que não tem, é alguém que não produz. Pobre é alguém que não produz e não alguém que não tem, porque todos temos condições de transformar o que temos, por mínimo que seja, em algo poderoso. E ele diz, me regozijo nas fraquezas, porque ser pobre de espírito, na verdade, é reconhecer a sua necessidade de graça, porque há muitas pessoas autossuficientes por aí. Quando Paulo fala sobre o seu espinho na carne, ele está falando sobre uma graça que lhe bastava, e posteriormente ele diz, me regozijo nas fraquezas, mas suas cicatrizes se tornam parte da sua identidade. Ele diz, carrego no corpo as marcas do Evangelho. Suas cicatrizes são seus troféus. Esse era um lembrete da necessidade que ele tinha de graça. Seu espinho foi um meio para guiá-lo e aperfeiçoá-lo. Paulo tinha um problema com orgulho. Como? Você pode estar enganado? Não, ele diz isso. Para que não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Deus às vezes põe espinhos na nossa carne para que a gente não perca a nossa alma. Na verdade, ele escreve dizendo, não reconheço um neófito, para que esse se ensoberbeça e encaia na condenação do diabo, porque tem gente que não está pronto para o peso da bênção que Deus quer derramar sobre ela. No momento em que recebe mais e muito mais, se transforma, se deforma, se distorce, se perverte, começa a achar que o mérito é dele. A Bíblia diz no texto que eu li, que ninguém se vanglorie em si mesmo, mas simplesmente se vanglorie na presença de Deus. A dor de Paulo cicatrizada revela o poder de Deus. A dor cicatrizada revela às pessoas o poder curador de Deus. Cicatrizes são pontos de referência. Quem não tem cicatrizes? Quem não foi machucado um dia? Mas a dor nos conecta à nossa humanidade, e ele celebra a dor. Veja que coisa mais louca, né? Ele diz, eu tenho alegria por passar por diversas provações, porque elas produzem em mim paciência, e elas transformam o meu temperamento. Eu acho engraçado, os jovens, eles têm tanta pressa de fazer as coisas, e os velhos têm tanto menos pressa. Os jovens têm mais tempo de vida, e os velhos nem tanto tempo assim, mas os velhos são mais pacientes do que os jovens, e os jovens querem fazer tudo muito rapidamente, e os velhos chegaram na idade e perceberam que as coisas devem ser feitas com maior paciência, porque a paciência é prova de sabedoria. E leva-se muito tempo para descobrir essas coisas. E a juventude, às vezes, é um mal, entre aspas, que o tempo corrige. Dê um abraço gostoso no seu irmão. Agora, amigo, a dor se torna um distintivo de credibilidade. Pessoas realmente profundas, sem hífen, são pessoas que
passaram pela dor e venceram. Agora, pessoas que não venceram a dor, e estão machucadas e feridas, são pessoas que ainda não adquiriram credibilidade e são pessoas não confiáveis. A dor nos confere autoridade. A dor pode ser um guia para o seu destino. Mas nós, o que fazemos? Fugimos do sofrimento a qualquer custo. Nós queremos um caminho mais fácil, o caminho do menor custo. Jesus, diz a Bíblia, era homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele escolheu os cravos pela alegria que lhe foi proposta e suportou a cruz. Mas a cruz está no DNA de qualquer cristão autêntico. Qualquer cristão autêntico carrega a sua cruz e o segue. Mas há alguns que já desceram da cruz. Eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, e o meu viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Contudo, a grande tentação, ou a maior tentação de Jesus, foi descer da cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Essa foi a última tentação de Jesus. A cruz está no nosso DNA, como no filme de Ralph Winner, X-Men, onde os heróis rejeitados pelo mundo são aqueles que salvam o mundo. O X representa o gene X, que os humanos normais não possuem. Carregar o gene X é ser um mutante. Olha para o lado, assim, bem desconfiado. Aqueles mutantes são rejeitados por serem diferentes, e assim são considerados aberrações. Quantos sofreram bullying na escola, porque tinham a cabeça grande? Eram considerados alienados, inaptos, anormais. No caso deles, a anormalidade lhes conferia habilidades extraordinárias. O X, na língua grega, é a abreviação de Cristo. No filme, o professor Xavier desenvolve um centro de treinamento e aperfeiçoamento para aquelas pessoas incomuns. A palavra, então, hospitaleiro, vem da mesma raiz de hospício. Hospitaleiro, hospício, hospital. Um abrigo, um lugar seguro. A igreja é um lugar assim. Nós somos um lugar que abriga toda a gente maluca dessa cidade, e todos os doentes, e todas as pessoas com o gene cruz. A igreja é o lugar onde, mediante o poder de Jesus, homens e mulheres podem desenvolver habilidades sobrenaturais para mudar o mundo. Em Lucas capítulo 3, aparece um sujeito bem diferente, heterodoxo, radical, brusco e corajoso. João o Batista. Ele não era um sujeito normal, mas quem aqui é normal? A psicologia, ela se especializou em diagnóstico, né? Em procurar o doido. Então, muitos gente fica procurando o maluco. A psicologia positiva, não, é diferente. Ela procura o que há de positivo para poder avultar e enfatizar. Só que nós ficamos especialistas nessa coisa de procurar o maluco. Quem aqui já não foi chamado de louco, de exótico, de anormal, de esquisito, de estranho? Na verdade, todo mundo é um pouco maluco.
é a medida, a dose que define o que é normal, o que é veneno ou remédio. No mundo de zumbis hipnotizados, ser chamado de estranho é um elogio. No mundo caído, ser anormal é a normalidade. Como no caso dos mutantes, a não normalidade é um superpoder. Nosso mundo preza mais por formatos do que por transcendência. Nós colocamos as pessoas numa caixa, num formato, todo mundo quer ser John Malkovich, igualzinho. O helenismo, que era o grande princípio grego de tornar uma cultura só no mundo, com os mesmos valores, pretende nos colocar numa caixa cultural onde tudo é mensurado e onde todos são conformados a uma só imagem. Veja que para fazer música você precisa de notas diferentes. Sem notas diferentes não existe harmonia. A harmonia é capaz de conjugar diferenças para cantar um som só. O grande desafio é ter unidade na diversidade, não unidade na conformidade. Tocar com as mesmas notas sempre produz um cansaço. A característica de uma seita é anular as diferenças das pessoas. Imagine todo mundo aqui hoje, vestido com a mesma roupa, com o mesmo uniforme, com o mesmo corte de cabelo, com a mesma gravata, falando do mesmo jeito. Jesus não se encaixava no molde normal. Ele veio de uma cidade de má reputação. Daí se dizer, pode alguma coisa sair boa de Nazaré? Ou de Coité? Pode sair alguma coisa boa lá de Sorriso? Amigos, Jesus surgiu nas margens, nas marginalidades, na periferia do império, na Judéia. O evangelho começa na margem, não no centro. Depois ele ocupa o centro e se torna o grande epicentro de transformação do mundo. Mas na árvore genealógica de Jesus, há pessoas muito suspeitas. Está a adúltera Betseba. Como? A viúva estrangeira e pagã Ruth. E a pária e prostituta Raabe. Seu nascimento foi marcado por olhares julgadores e fofocas dos vizinhos. Ih, a menina está grávida. O profeta que o anuncia é fora da caixa. Pele de camelo, comendo gafanhoto, mel silvestre. Olha para o seu irmão do lado e diga, Deus usa cada pessoa estranha, né? Dá uma olhada nele de novo, vê se tem a ver com ele. Deus está nas margens. É engraçado, nós estamos chegando no Natal agora. Papai Noel tomou a cena. Papai Noel não é pai de ninguém. Ele vem, aparece, o shopping anuncia, depois vai embora e não conta para ninguém. Aparece quando sai o seu 13º, e se em abril você tiver problema na sua declaração de imposto de renda, ele não está aqui. Se você tiver algum problema em junho, também não foi embora. Se aparecer alguma coisa em outubro, Papai Noel foi embora. Em novembro para dezembro, ele aparece de novo e some. Eu não creio em Papai Noel, eu creio em Papai do Céu, que disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus escolhe os que estão na margem, para mudar o mundo. Lá na Galileia, o sotaque dos galileus era uma coisa incrível. Ele raramente escolhe os bem-sucedidos e capacitados para que ninguém se glorie na carne. Nosso mundo está cansado de formatos. Nós estamos num ponto de inflexão no mundo. Nós estamos cansados do politicamente correto. Quantos estão cansados do politicamente correto aqui? E é essa transformação mundial que acontece de dentro para fora, esses movimentos, essa revolução.
Eu não estou dizendo hoje para você se rebelar contra as leis, por favor, ou contra as autoridades, ou permitir que as distorções que habitam em você encontrem lugar para se manifestar, mas estou dizendo que a revolução não é estéril, ela não é suicida, ela não milita contra os valores de Deus que nos libertam, mas contra o pecado que nos aprisiona, e pecado não é uma palavra religiosa, pecado é uma coisa que te faz mal. Deus não é um ser caprichoso que diz para você não fazer as coisas porque Ele não gosta que você faça. Ele diz, não faz isso porque você vai quebrar seu nariz e eu não quero consertá-lo. Até quero, depois que você quebra não tem jeito, tem que consertar. Veja para o seu irmão, ver se o nariz dele está no lugar. A revolução é sobre aceitar a si mesmo, ver-se a si mesmo, ser você mesmo, aceitar suas peculiaridades, encarar sua identidade e não ter medo de ser visto como esquisito. Mas nós escondemos aquilo, normalmente, que nos faz singulares. Viu o pastor Kleber falando aqui? É uma figura, meu Deus do céu. Nós aqui celebramos a diversidade. A gente quer toda a gente estranha dessa cidade aqui. Deus não fez ninguém igual, irmão. Até os gêmeos são diferentes. Olha para o Márcio e Marcela, olha lá. Um gênio é aquele que mais se parece consigo mesmo. Porque ser bonito é ser você. Alguém disse, esforce para ser você, esse é o seu lugar. Porque é na sua fraqueza que se encontra a sua maior força. Pois o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é a sua força que lhe torna útil, mas o seu quebrantamento. Nossas anormalidades são superpoderes. Nossas cicatrizes são a marca da nossa superação da dor e do sofrimento. As pessoas normais, elas passam a vida no chão, quando Deus nos chama para desafiar a gravidade. Eu gosto do que diz Ray Bradbury. Primeiro eu me lanço do penhasco, e na descida eu construo as minhas asas. Eu gosto do que disse alguém outro dia, eu só aprendi a voar quando eu perdi o meu chão. Ser anormal é ter asas. Se você tem o gene cruz, você sabe voar. Porque a cruz é poder. Não foi a espada que conquistou o mundo. Muitos tentaram conquistar o mundo pela espada. Os impérios tentaram isso. Napoleão ficou tão frustrado e disse, depois de 25 anos, um quarto de século, eu tentei conquistar o mundo inteiro e não consegui. Esse Jesus, com a sua cruz, conquistou o mundo. Mas a cruz é outro tipo de poder. Não é o poder para se vingar, é o poder para servir. Não é o poder para manipular, é o poder de abrir mão do ódio e da vingança. O poder de perdoar. O poder de lavar os pés daquele que vai te vender por 30 moedas de prata. Imagina o sujeito constrangido. Estou vendendo o sujeito, ele está lavando os meus pés. Olhar na cara de quem te faz o mal e dizer, eu te perdoo. O mal que você intentou contra mim se tornou em bem, como hoje o vedes. A cruz é o poder que vence o medo. O reino de Satanás sobrevive ainda pelo medo. O medo da humilhação. O medo da perseguição, o medo do martírio, o medo da morte. A cruz enfrenta a vergonha, a zombaria, o escárnio e o desdém. Jesus na cruz desprezou a vergonha, ele disse a vergonha, tenha vergonha. Colocaram vendas sobre os seus olhos, porque eles não conseguiam bater nele, olhando para ele.
Como é que eu posso bater em alguém que, ao invés de me odiar, o bater nele, continua me olhando com esse olhar de amor? Ele fez pouco caso da vergonha, se recusou a ter vergonha e envergonhou os seus inimigos. Quando a Bíblia diz, oferece outra face àquele que te bate numa, ele está dizendo, faça o bem para quem te fez o mal. No final das contas, no fim de tudo, ele vai se sentir muito mal por estar fazendo todo esse mal contra você e você fazendo o bem para ele. A cruz deixa a injustiça com vergonha de olhar nos olhos. O gene cruz em nós é o que nos faz nos render, ao invés de querer controlar. No mundo onde a obsessão é ter coisas, abrir mão delas é poder. Não importa o que as pesquisas de opinião digam, só há uma plateia, um auditório, uma pessoa somente a quem devamos chamar a atenção. Disse que um pianista fez um grande concerto, lindo, maravilhoso. Ao terminar aquele concerto, todas as pessoas estavam aplaudindo de pé. E ele saiu correndo, chorando, e ninguém entendeu nada. Alguém foi perguntar, por que você está chorando quando todos estão batendo palma de pé para você? E ele disse, uma pessoa não bateu palmas. Ela estava sentada. Mas o que essa pessoa tem a ver? Ele é o meu professor. Amigo, se o mundo inteiro bater palmas para você, e o seu professor, o rei do universo, não estiver batendo palmas para você, reveja os seus conceitos. A normalidade é estéril. Ser normal nesse mundo é ser mediano. Portanto, medíocre. A normalidade é antirrevolucionária. Ela se acomoda ao status quo. Ela é conformista, é covarde, é reacionária. Nós começamos a vida com sonhos e ambições. E nós começamos a cantar, nós vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Seguimos Fernandinho. Aí depois mudamos para, vamos aguentar até o fim do dia. E nós fomos hipnotizados, engolimos ilusões, o comum se tornou o estilo padrão. Ficamos aprisionados na rotina, sonâmbulos, esperamos pelo fim da semana, e quando chega na segunda-feira, a gente diz, segunda-feira, eu não aguento ouvir isso, porque segunda-feira para mim é uma boa nova. Deus me deu a chance de viver mais um tempo, fazer a diferença no mundo, transformar as nações da terra. Porque a sua saúde emocional e espiritual não é definida pela sua vontade de dormir, mas pela sua vontade de acordar. Nós vemos uma multidão hoje de zumbis. A guerra dos zumbis já começou, irmão. O Walking Dead. Mortos-vivos. Presos num ciclo de consumo, num estado hipnótico, enfadados pela natureza previsível de sua vida diária, seguem que nem robozinhos, com a multidão pelo caminho da menor resistência, mortos-vivos em transe, vão ao trabalho todos os dias, observe os seus carros, as nossas engenhocas tecnológicas alienaram o mundo nos relacionamentos reais. As pessoas estão perto dos outros, estão longe ao mesmo tempo, porque elas estão perto de gente que está longe delas, naqueles aparelhinhos, zumbis com olhares fixos, iluminados pelas telas brilhantes de dispositivos digitais. Digitando em suas máquinas minúsculas. E no meio de tanto barulho, a gente não capta o essencial. Sua vida está cheia de barulho, irmão. A arte de entender nuances e tonalidades sutis exige atenção e passos mais lentos. É o poder da contemplação. Tem gente que tem jardins lindos para os outros verem. Constroem casas maravilhosas para os outros morarem. Ficam tão ricos que não tem lugar para guardar o dinheiro e
vão morrer, ser enterrados. E não pense que você é um faraó, que era enterrado com seu dinheiro e vai levá-lo daqui. Se você duvida disso, pergunte para o coveiro. Quando John D. Rockefeller morreu, todo mundo queria saber quanto que ele deixou. E era a pergunta em principais meios de comunicação na América e no mundo. Até que o contador dele disse: Rockefeller deixou tudo, não levou nada. Nós olhamos e perguntamos, na verdade, quando eu vejo alguém, onde é que termina a fachada e onde começa a verdade? Jesus falou dos fariseus que era pura fachada, sepulcros caiados, bonitinhos, arrumadinhos por fora. É o caso da mulher que disse: eu vou morar lá naquela igreja, porque lá tu é homem, lá você é sensível, lá você abraça todo mundo, mas em casa você é um brucutu, lutador de MMA. Quando nós enxergamos as pessoas como objetos a serem usados, nós nunca saberemos o que é intimidade. Gente que se alimenta de algodão doce, esperando ficar bem nutrido. Gente que come a salada, ou melhor, que come a sobremesa antes da salada. Nós falamos do futuro, mas vivemos no passado. E o seu futuro será o seu passado, até que você se posicione. Até que você tome uma atitude. Ansiamos por intimidade, mas vivemos na marginalidade. E para fugir da realidade, nós buscamos entretenimento sem fim, alegria, prazer. Vivemos numa sociedade hedonista, que no fim tem que se tratar com remédio, ansiolítico, antidepressivo, Cymbalta, Prozac, a pílula da felicidade. Ficamos dopados, anestesiados, distraídos, entediados até a medula, e aí recorrem ao álcool, às drogas sintéticas, à prostituição e à pornografia. Mas o clamor da alma segue insatisfeito e a alma fica cada vez mais vazia. Já viu? O sujeito tenta prazer e alegria de qualquer jeito, que quando termina aquilo ele está mais vazio do que antes. E depois daquela ressaca, acorda sem nada. E aí a excitação desaparece e uma parte da vida se vai com o momento. A busca pelo prazer leva à escravidão dos vícios e às rupturas de relacionamento. A vida segue na contramão da normalidade. Ser positivamente rebelde é não se encaixar no molde das forças que nos engessam. Devemos desafiar a gravidade da normalidade. Somente os que carregam o gene cruz estão vacinados contra a guerra dos zumbis. O poder da renúncia, da abnegação e do sacrifício. Nós somos de uma linhagem dos profetas, de desajustados, de clãs marginalizados, de criativos invisíveis e exploradores desconhecidos. Portanto, amigo, desafie a normalidade, desafie a conformidade, transcenda a opressão, silencie as vozes que lhe amedrontam. É como aquele jogador de basquete no final da NBA. Por que NBB? Não, pastor, NBA é melhor. E ele vai jogar aquela bola, é o último arremesso e todo o auditório está contra ele, então ele silencia todas as vozes, se internaliza, se torna impermeável, se fecha dentro dele, e agora é a hora dele mostrar para que ele treinou milhares de horas. E se ele não tiver sangue frio e conseguir silenciar todas as vozes externas, ele vai fracassar. O portador do gene cruz sabe bloquear as vozes da multidão e joga em estado alfa.
um espaço protegido de concentração mental. Para vencer a batalha na quadra de basquete, ele primeiro vence a batalha da mente. Deixe que a voz de Deus assuma e te guie. O destino que você tem a cumprir é tudo menos comum. Não seja comum. Comum é aquilo que você encontra em todo lugar. Seja você, porque você é incomum. Deus não fez cópias, clones ou xerox. Deus fez pessoas especiais e, portanto, únicas. É o princípio da raridade. Quanto mais raro, mais precioso. Você não é somente raro. Você é único. Portanto, vá contra as regras do mercado, do politicamente correto, da mídia mainstream, da ostentação, do orgulho, das mentiras. Porque quando nós repetimos mentiras, elas se tornam a nossa verdade. E se vivemos em negação, começamos a construir uma realidade à nossa volta que tem prazo de validade para ruir. Os anormais são felizes. Você vai na África, você vê pessoas com fome, com necessidades básicas, felizes. Você não ouviu falar que lá na África, ou em algum rincão aqui, algum canto do sul do Piauí, alguém se jogou na frente de um carro e se matou? Mas você ouve falar aqui que o sujeito tinha tudo, educação, escola, ele tinha dinheiro e fama, e ele tinha família, e ele tinha saúde, e de repente ele foi lá e se jogou na frente do automóvel. Quão intolerantes ao sofrimento e à dor essa geração tem se tornado. Eu quero me matar. Os anormais são felizes. Louco não é quem se mata. Louco é quem decide viver. Os excêntricos que não se preocupam com a opinião popular, esses são felizes. Porque eles não têm que prestar conta da marca da roupa que usam, ou do tipo de carro que dirigem. Os loucos não dependem da opinião alheia para obter identidade. Porque você não tem o poder de afirmar quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. E se você não acredita que eu sou quem eu sou, pouco me importa. Os loucos transcendem a gravidade da vida comum, são engenhosamente autênticos até a medula. As nações são seu pátio de recreio. Eles são divinamente humanos e naturalmente sobrenaturais. Amigo, entre bilhões de pessoas no mundo, Deus lhe viu. Ele ouviu o seu choro e Ele lhe chama pelo nome. Cristo não escolheu os mais capazes ou os mais brilhantes. Até hoje, Deus pega os desajustados, pessoas que passaram pelas situações mais dramáticas e os tira de lugares obscuros para ser um farol para o mundo. Ele pega o necessitado sobre o monturo e o faz se assentar com os príncipes do seu povo. Portanto, seja humilde, mas não inofensivo. Seja honroso, mas não bajulador. Seja confiável, mas não previsível. Seja santo, mas não legalista. Seja paciente, mas não passivo. Seja potente, mas não controlador. Elogie, mas sem adulação. Seja suave, mas não tímido. Confiante, mas não arrogante. Firme, mas não teimoso. Ensinável, mas não crédulo de qualquer coisa.
sábio, mas não cheio de suspeitas, difícil, mas não rígido, submisso, mas não subjugado, sério, mas não sombrio, pacífico, mas não descuidado, espontâneo, mas preparado, dando, mas ainda sendo capaz de receber, transparente, mas sendo capaz de guardar segredos, extremo, mas equilibrado, guiado pelo Espírito, mas autocontrolado, submisso aos homens, mas servindo a Deus. Ore sem cessar, dê sacrificialmente, sonhe injustificadamente, sirva de coração, ame sem vergonha, caminhe inocentemente, acredite, viva poderosamente.